Olá, galerinha! Como estão? Espero que todos estejam bem e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio fazendo o vídeo de encaminhamento dessa semana. Semana 11 é onde que nós vamos fechar os sólidos geométricos falando da esfera, beleza? Mas antes, vamos fazer a correção dos exercícios da semana 9, né? Então ele dizia que assim, nesse primeiro exercício, que é para vocês fazerem e apresentar. Quem não fez, faça e apresenta ainda para os seus professores, para mim ou para a Rosinha, tá? E agora segue a resolução deles. Então ele dizia que assim, ó, que tu tinha dois reservatórios, ele dizia que o reservatório cilíndrico levava 2 horas e meia, que é 150 minutos, para ficar completamente cheio. Ele pede o tempo necessário para que isso ocorra no reservatório cônico. Ele dizia que o raio aqui de base dos dois caras era o mesmo e a altura também são as mesmas. Nós já vimos exercícios anteriores que as formas de volume de cone e volume de cilindro têm uma relação, né? Que é a relação 1/3. Então, se o cilindro leva 2 horas e meia, 150 minutos para ficar completamente cheio, vimos também que o volume do cone é igual a 1/3 do volume do cilindro, né? Então, para que o cone ficar cheio, ele levará 1/3 do tempo do cilindro. Então, é a mesma coisa que 150 dividido para 3, né? Para levar 1/3, terça parte do tempo. Se eu fizer 150 dividido para 3, ficarei com 150 minutos. Portanto, ficarei com a resposta certa, a letra D de Deus. Beleza? No segundo exercício, então, o casal ele tinha um objeto cúbico com 80 centímetros de aresta e tinha essas opções de caixas em formatos de paralelepípedo. E daí ele queria que usasse a caixa, que sobrasse o menor espaço livre para armazenar esse cubo. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeiramente, calculando o volume do cubo. Se ele tem 80 centímetros de aresta, seu volume ficará com 512 mil centímetros cúbicos. Depois, analisando agora as caixas. A primeira caixa, se eu fizer 86 vezes 86 vezes 86, ficarei com 636.056 centímetros cúbicos. A segunda caixa já pode descartar. Por quê? Por causa dessa aresta aqui, ó, que é inferior a 80. Não tem como um objeto que tem 80 centímetros de lado caber dentro de um objeto que só tem 75 centímetros de lado. Então, a segunda caixa, jogue fora. Terceira opção, se fizer 85 vezes 82 vezes 90, vai dar esse número aqui, ó, 627 e 300 centímetros cúbicos. Na quarta opção vai ficar com um número maior e na quinta opção vai ficar com um número maior ainda. Portanto, a melhor opção, a que sobra menos espaço, é a letra C de Cristo. Tranquilo, meu povo? E no terceiro exercício que era da semana, ele dizia que o artesão tinha potes cilíndricos com 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele dava essas opções de modelos de caixa aqui, ó, que são paralelepípedos, e agora ele quer saber qual armazena o maior número de potes. No outro era que sobrava o menor espaço possível. Agora ele quer saber quantos potes que cabe dentro de cada uma dessas caixas. Bom, o que o professor pensou? O pote cilíndrico tem diâmetro de base igual a 4 centímetros e 6 de altura, certo? Portanto, na base, já que o diâmetro da base é 4 centímetros, ele vai ocupar o mesmo espaço de um quadrado de 4 centímetros, tá? Para caber toda a base dele, caber todo o círculo da base, né? Já que dessa extremidade até a outra extremidade do círculo vale 4 centímetros, tá? Então, o que o professor também pensou em cima desses valores aqui assim, ó. Como na base nós temos comprimento e largura, nós vamos dividir para 4, que são quantos potes cabem na medida comprimento e quantos potes cabem na base na medida largura. E como a altura do pote é 6 centímetros, então todas as alturas eu dividi para 6 e considerei apenas a parte inteira da divisão. Tranquilo? Então vamos lá. No modelo 1, se eu tenho 8 centímetros, dividi para 4, fiquei com 2 potes de comprimento. Largura igual a 8, se eu dividir para 4, fiquei com 2 potes. Largura de 40, se eu dividir para 6, vai dar 6, segue o barco, né?
Números que mais se aproximaria seria 36, que seria 6 exato. Então dá 6 potes e ainda sobra 4 centímetros lá que não dá de fazer mais nada. Então, se eu multiplicar agora 2 vezes 2 vezes 6, ficarei com 24 potes no modelo 1. No modelo 2, mesma história. Dividir para 4 e deu 2 potes. Dividir para 4 deu 5 potes. O que mais se aproxima de uma divisão exata seria o número 12, né, que não pode nunca ultrapassar. Então, 12 dividido para 2 vai caber 2 potes na altura e sobra 2 centímetros. Daí depois eu multipliquei, ó, 2 vezes 5 vezes 2, 20 potes. No modelo 3, o que mais se aproximaria seria 16, 16 para 4, 4 potes. Se é 5 centímetros, o que mais se aproxima é 4, que dá 1 pote apenas, né? E 35, que mais se aproximaria seria 5, porque 36 passa da medida da altura, então 5. 30, que seria 30, então caberia 5 potes. Se eu fizer agora 4 vezes 1 vezes 5, 20 potes também, né? Igual ao modelo 2. No modelo 4, se eu tenho 20 centímetros, dividir para 4 dá 5, dividir para 4 deu 3, dividir para 6 deu 2. 5 vezes 3 vezes 2, 30 potes. E no modelo 5, 24 para 4 dá 6, para 4 dividido para 4 deu 2, e novamente, como aqui é 5, 14, então eu peguei o mais próximo, que é o número 12, 12 dividido para 6, fiquei com 2. 6 vezes 2 vezes 2, 24. Portanto, a melhor opção tem que ser a letra C, de cebola. Beleza, povinho? E agora, a atividade da semana 11, né? Que é começando ou falando do estudo da esfera, tá? Esfera é o conjunto limitado por uma superfície esférica, tá? Que seria essa casquinha aqui, ó, que forma ela. E é definida como conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro, tá? Essa mesma distância do centro é chamada de raio. A distância do centro dessas extremidades aqui, tá? Ele é um sólido de revolução obtido pela rotação de um semicírculo em torno do seu próprio eixo. Então você poderia pensar que a ideia é que assim fica girando esse semicírculo. A mesma ideia, só que não no eixo vertical e sim no eixo horizontal, de crianças pulando corda, tá? Se tu olhar o movimento da criança brincando de pular corda, criança ou adulto, enfim, pular corda é o movimento de uma esfera, um movimento esférico. De boa? Dos sólidos que nós vimos, é o único que não pode ser planificado. Se você tem alguma dúvida disso, pega uma laranja, já que é época de laranja agora, ou uma mexerica, tá? Que na minha terra é chamada de bergamota, em outros lugares é chamado de mimosa. Tira toda a casca dela e tenta formar um plano. Um plano seria assim a mesma ideia da imagem aqui do projetor de vocês, mesma imagem de tela, tá? E vocês vão ver que ela não forma um plano com perfeição, que vai dar sempre umas ondulações, umas pequenas ondas. Então isso que quer, nesse sentido, que quer dizer que ela não pode ser planificada, tá? Duas formas que nós temos que saber. Primeiro, como calcular a área de superfície. Segundo, como calcular o volume. A área de superfície seria como calcular a área da casca, o tamanho dessa casca aqui. E o volume seria o quanto de suco teria dentro dessa laranja, né? Se nós fizermos uma ideia de pensar que nós estamos trabalhando com uma laranja, tá? O nosso planeta Terra é da mesma forma calculado, a área de superfície e o volume do nosso planeta, beleza? Trabalhando com as mesmas fórmulas. Então, é que assim nós temos, ó, que a área de superfície é igual a 4 vezes o π, que em alguns problemas vai dizer trabalhar com o número 3, em outros 3,14, em outros 3,1, e em alguns deixar a mesma letra π. Vezes o raio ao quadrado. O raio é o raio da esfera, tá? A distância do centro até chegar na extremidade. E se nós quisermos calcular o volume, 4 vezes o π, agora o raio ao cubo, dividido para 3. Só não tentem cancelar esse 3 aqui do denominador com esse 3 da potência, senão vai dar problema. Exercício resolvido pelo prof. Então, ó, sabendo que uma esfera tem raio de 5 centímetros, calcule a área
e o volume da esfera. E no lugar do π, nesse problema, nós vamos trabalhar com 3,14. Se eu sei o valor do raio, inicialmente calculei a área de superfície. Ó. Peguei a fórmula, 4 vezes π vezes raio ao quadrado. Então, 4 vezes o π vale 3,14 e o raio vale 5, né? Então, 5 ao quadrado. Multipliquei os três valores, vou ficar com 314 centímetros quadrados. E peguem no slide anterior, anotem aquelas fórmulas, tá? Que vocês viram no seu caderno. Anotem a matéria, todo o slide anterior em seu caderno de preferência, para ter a matéria sobre a esfera com precisão. Como calcular a área de superfície, como calcular volume. Esses exercícios resolvidos o professor vai fazer também, é legal vocês terem, que seriam os exemplos. E depois vamos aos desafios da semana, né? Depois o cálculo do volume. Então, peguei a fórmula aqui ó, de volume de esfera, 4 vezes π, raio ao cubo, dividido para 3. Raio é 5, então 5 ao cubo, que vale 125. Multipliquei os três números no numerador, fiquei com 1.570. Quando dividir para 3, vai dar essa dízima periódica. Tá? Portanto, a área vai valer 314 centímetros quadrados, toda a área centímetros quadrados, e o volume aproximadamente 523,33 centímetros cúbicos, todo o volume em centímetros cúbicos. Beleza? Dúvidas? Nos pergunte. Segundo exercício resolvido pelo professor, também sugiro copiar como sendo exemplo no caderno. Então, se uma esfera possui uma área de superfície igual a 2.028 centímetros quadrados, quanto vale o volume dessa esfera? Agora, no lugar do π, trabalhar com o número 3. Se ele quer saber o valor do volume, eu preciso de alguma forma descobrir quanto vale o raio. Como que nós vamos chegar no valor do raio? Trabalhando com a forma de área de superfície, já que foi a informação fornecida pelo problema. Então, eu peguei aqui assim ó, a forma de área de superfície, troquei os valores que o problema forneceu. A área de superfície vale 2028, ó, botei no lugar dela. O 4 é o 4, no lugar do π o problema falou que trabalhar com o número 3. E daí nós vamos trabalhar com esse cara para até chegar no valor do raio dele. 4 vezes 3 dá 12, peguei o 12 e passei dividindo. Fiz a divisão, fiquei com 169. Se aqui está elevado ao quadrado, passa para cá em formato de raiz quadrada. Toda a potência no outro lado, a propriedade inversa é uma raiz. Isso aqui é quadrado, raiz quadrada. Raiz quadrada de 169, 13. Então, o raio vale 13 centímetros. Sabendo o valor do raio, agora sim calcula o volume da esfera. Trabalhando com a forma de volume de esfera. 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido para 3. Então, 3 aqui ó, no numerador com 3 no denominador, esse 3 com esse 3 dá de cancelar, tá? Mas esse da potência jamais, senão vou errar a conta. Então, cancelei esse 3 do numerador com esse 3 do denominador, vou ficar com 4 vezes 13 ao cubo é 2.197. Quando multiplicar por 4, vou ficar com 8.788 centímetros cúbicos. Resposta do problema. Beleza? Esses foram os exercícios ou exemplos resolvidos pelo professor. Agora é com vocês. Povinho, copiem seus cadernos os enunciados, resolvam e apresente para mim e para a Rosa. Se não apresentar os exercícios, algum exercício de alguma semana anterior, também apresente, porque nós vamos ter que fechar uma nota qualificada de vocês. Então, nós vamos precisar dessas devolutivas de vocês. Beleza? Não deixem tudo para a última hora, senão vai ficar muito acumulado. Então, dizer aqui assim, ó. Pretende-se encher algumas bexigas com gás hélio para uma festa de aniversário, até que elas atinjam 20 centímetros de diâmetro. Observem que não é o valor do raio. Considere que essas bexigas são esféricas, como aqui a imagem ao lado. No lugar do π, trabalho com o número 3. Daí ele quer saber quanto valerá a área da superfície esférica e depois quanto vale o volume dessas bexigas. Tranquilo? Então trabalhem com a forma de área para responder a letra A, trabalhem com a forma de volume e responderão a letra B, conforme o primeiro exemplo que foi resolvido, o primeiro exercício resolvido para vocês. Lembrando, dica do professor,
Diâmetro equivale sempre ao dobro do raio. Portanto, se o diâmetro é igual a 20, o raio será metade desse valor aqui, tá? Daí jogue nas fórmulas, vai dar certo, não tem por que errar, beleza? Já falei também lá no início, quando eu comecei a falar da matéria da esfera. O único sólido geométrico que não pode ser planificado é o ou a opções de resposta, tá? Assista novamente o vídeo caso tenham dúvidas. Beleza, povinho? E copie no seu caderno também. E o terceiro exercício para copiar e resolver é: no ensino de geometria, nas séries iniciais, tem muita importância social e reconhecimento do universo tridimensional. Então, uma professora levou para a sala de aula alguns objetos. Uma caixa de sapato no formato de paralelepípedo, uma caixa de leite no formato de cilindro e uma bolinha de gude, na minha terra chamada de bolita, mas em outras regiões chamada de búlica, que tem o formato de uma esfera. Os sólidos acima são, respectivamente. Daí que é para fechar a ideia, já que quando nós começamos a falar de geometria espacial, eu defini que ela era dividida entre poliedros e corpos redondos. Então, fazer o reconhecimento. O paralelepípedo ele é um poliedro, um corpo redondo. O cilindro ele é um poliedro, um corpo redondo. E a esfera é um poliedro, um corpo redondo. Daí vocês vão chegar na opção correta do gabarito. No mais, era isso para essa. O professor deseja aquele super beijão no coração de todos. Fiquem com Deus e até as próximas. Eu e a Prof. Rosa estamos morrendo de saudade de vocês. Beijão, povo!